Já está. Então, temos as manchas de Bradfield, que aparecem em cerca de 2% dos recém-nascidos, portanto, de uma forma normal, mas, tal como eu tenho vindo a dizer, pode significar também parte de, ou ser parte de um síndrome. E estas manchas aparecem frequentemente relacionadas com o síndrome de Down. Aqui temos também as escleróticas múltiplas, azuis, desculpem, que aparecem também associadas a alguns síndromes, e aqui temos um coloboma, que, portanto, que é uma fenda na íris. Aqui esta coloração aparece também frequentemente associada à dentinogênese imperfeita e, portanto, nós temos que estar atentos, e a dentinogênese imperfeita também faz parte de alguns síndromes, e nós temos que estar atentos a todos estes sinais. Relativamente à avaliação das orelhas, tal como os olhos, nós temos também vários síndromes que têm anomalias em termos do pavilhão auricular, e nós temos que estar atentos em relação à implementação, ao tamanho, à forma, à consistência, se existem apêndices ou facetas auriculares como acessórios. Estes significam restos dos arcos e fendas branquiais e, portanto, de uma forma geral, nós temos que estar atentos a todos estes pormenores. Podem ser displasias ou podem estar displásicas ou haver mesmo a genesia destes pavilhões auriculares. Vamos ver aqui algumas situações em que a altura, nós para medirmos a altura, nós temos que traçar esta linha que é correspondente a quando se está na linha do horizonte, e é uma horizontal no canto do olho, e, portanto, por norma, a inserção da orelha deve estar a este nível. Portanto, ela pode estar não só com um tamanho reduzido, como também pode estar com uma angulação mais alterada, e, portanto, nós temos que perceber que esta rotação é quando o ângulo excede mais de 15 graus, e, portanto, com a perpendicular, neste caso, que é perpendicular a esta linha horizontal, e nós temos que ter atenção a toda uma envolvência do posicionamento do pavilhão auricular, que efetivamente pode significar alterações e levar-nos a um diagnóstico sindrómico. Relativamente a estes apêndices cutâneos que vêm aqui, estes tubérculos pré-auriculares ou mesmo facetas pré-auriculares, que contêm muitas vezes cartilagem e, portanto, são comuns nos negros, e mais comuns nos negros do que nos brancos, e, portanto, nós podemos ter, tal como eu disse, as orelhas proeminentes, alterações mesmo em termos da própria musculatura, e não ser sindrómico, certo? No entanto, temos que ter atenção a toda uma morfologia auricular, olhem aqui, um tamanho mesmo muito reduzido, e a toda uma morfologia com as facetas, com os tubérculos, e, portanto, toda uma envolvência que nos podem também levar a um diagnóstico sindrómico. Relativamente à implementação baixa das orelhas, que já falamos, portanto, há que ter atenção a todas estas linhas de referência. Já vos disse que esta rotação, digamos assim, posterior, é quando este ângulo excede os 15 graus com a perpendicular, e a descoberta de uma posição auricular baixa e oblíqua usualmente representa um atraso na morfogênese, uma vez que a aurícula está nessa posição numa fase precoce do feto. Portanto, como ela está numa fase precoce do feto nessa posição, não houve a rotação para a posição correta, e é porque houve algo que vai não só alterar e não levar ao posicionamento normal da orelha, mas também pode implicar um conjunto de outras anomalias. Relativamente à avaliação da boca,
também é importante, porque temos que perceber que há situações como esta, que não é propriamente um abscesso que se trata, é sim uma hiperplasia ou uma hipoplasia hemimandibular ou hemifacial, muitas vezes, e que também pode estar relacionado com alguns síndromes. Portanto, não é uma história recente de que há aqui um inchaço desta parte da face, mas sim uma história já antiga e que se vai desenvolvendo e atenuando. Portanto, temos que ver a distância intercomissural, temos que avaliar a espessura do lábio superior, a espessura do lábio inferior, a largura da mandíbula, portanto, bigonial, do ângulo bigonial, e, portanto, toda uma panóplia de foco que vocês têm que perceber e entender para entenderem aquilo que é o normal e aquilo que não é normal. Relativamente aos maxilares, também ver, olhem aqui, uma micrognatia significativa. Isto são situações normais, mas pronto, que temos efetivamente uma micrognatia. Não são normais, são alterações, só que são alterações pontuais, não estão ligadas a síndromes. No entanto, estas alterações também podem estar associadas a síndromes, que não é neste caso, nestes 3 primeiros casos, não é. Aqui sim é uma situação de fenda labiopalatina, que, entretanto, foi operado e leva a esta morfologia facial. Portanto, uma micrognatia, uma macrostomia, portanto, uma projeção do mento de classe 3, uma birretrusão, e estas situações aparecem de uma forma normal, sem qualquer conteúdo sindrómico. No entanto, aqui temos que perceber que há uma hipoplasia do lábio superior muito acentuada e que isto frequentemente está associado a uma fenda labiopalatina que, entretanto, foi operada e tem uma hipoplasia significativa. Relativamente à avaliação intraoral, nós podemos também ver a língua, que é muito importante, nós não podemos olhar só para dentro, tal como eu tenho vindo a dizer, nós temos que perceber que aqui temos uma hipertrofia da língua e, portanto, isto é congénito e pode também estar associado a uma hipertrofia hemifacial, como podem ver aqui, portanto, é todo um lado da face que está hipertrofiado. Temos que olhar para o palato, ver se está com uma morfologia normal ou se tem algo de alterado. Temos também que ver a forma das arcadas e a relação entre elas. Os dentes, o estádio de erupção, as dimensões. Vocês sabem que há síndromes que o estadio de erupção é alterado. Numa criança começar a erupcionar um canino e em vez de ser os típicos incisivos inferiores a erupcionar, claro que isso já é uma alteração do desenvolvimento e pode significar uma alteração do desenvolvimento e, portanto, nós temos que estar atentos. Ver as dimensões, a cor, as amelogéneses imperfeitas, as dentinogéneses imperfeitas, portanto, que podem também estar associados a síndromes, o aspecto, se tem ou não as genesias, duplicações, portanto, e mesmo supranumerários. Aqui podemos ver uma situação de uma criança que tem uma mordida cruzada unilateral esquerda na posição de máxima intercuspidação, com um desvio significativo da linha média dentária inferior em relação à superior, e reparem esta hipertrofia hemifacial deste lado, em prol do outro lado. E porquê? Porque frequentemente quando temos uma mordida cruzada, a criança mastiga para esse lado, portanto é mais fácil, dá-lhe mais conforto mastigar para o lado da mordida cruzada. E, portanto, como mastiga de uma forma unilateral, vai efetuar uma hipertrofia muscular devido a este lado da face estar mais suscetível de trabalho, digamos assim, que é o lado de trabalho.
Portanto, isto não é sindrómico, não é um problema de fundo, digamos assim, congénito, é um problema ambiental devido à mordida cruzada que vai levar a uma hipertrofia hemifacial por mastigação. Depois temos que estar atentos, olhem aqui, múltiplos diastemas, porque temos microdontia generalizada, como podem ver aqui. Para além disso, da microdontia generalizada, temos também associado as genesias. Reparem que nós temos a genesia do 12 e do 22, temos apenas aqui um grupo de molares, que parece ser os segundos molares, faltam os primeiros molares e os sisos, falta também aqui um pré-molar, faltam também aqui os sisos inferiores, portanto temos aqui a persistência do molar tecido, temos uma situação de oligodontia que depois também vamos ver. Oligodontia é quando existem ausências de mais de 5 a 6 dentes na arcada. E portanto aqui a tipologia típica destas arcadas, com as genesias, com múltiplos diastemas. Aqui podemos ver também uma situação em que temos aqui o canino tecido, temos aqui o 65 e o 75, temos depois vamos também dar isto na teórica e vocês percebem que há aqui tipo uma anquilose destes dentes, este já foi a superfície oclusal destes dentes. Esta diferenciação deve-se a que estes dentes ficaram como anquilosados e não acompanhou o crescimento alveolar, portanto, e o crescimento geral que ocorre a este nível no sentido vertical. Depois vamos perceber porque é que isto acontece. E depois temos as malformações menores, portanto estas malformações menores são características morfológicas invulgares que não têm significado médico ou cosmético importante para o doente. São mais comuns em áreas de maior complexidade. Estas anomalias menor, tudo aquilo que eu fui dizendo até agora pode ser considerado uma anomalia menor se aparecer apenas ou uma ou duas anomalias menor. Por exemplo, uma criança ou uma pessoa que tenha as fendas palpebrais para cima e para fora, só isso não significa que tenha o síndrome de Down. Agora, se ela tiver fendas palpebrais para cima e para fora, se tiver uma fenda palmar única, se tiver uma atrofia da maxila, se tiver supranumerários ou agenesias, aí atenção. Porquê? Porque já temos mais de 3 características menor e aí é nossa obrigação perceber e diagnosticar se realmente se trata de um síndrome ou não. Portanto, e as áreas de maior complexidade, como a face, pavilhões auriculares, mãos e pés, são efetivamente locais que nós temos que estar atentos, como vocês viram. Portanto, mas atenção, que se aparecer um tubérculo aqui na zona pré-auricular, se aparecer uma fosseta, se aparecer uma hélice dobrada, isso pode ser uma característica familiar e não estar dentro de nada relacionado com síndromes. Portanto, e cá está, se é um achado isolado, habitualmente não tem significado clínico, mas conforme aumenta o número de alterações menor, detectadas no mesmo indivíduo, aumenta progressivamente a probabilidade de existência de alterações major, que são as sindrómicas. Então, aqui nós podemos ver várias características que estão também associadas a síndromes, mas que podem aparecer de forma isolada, já vos disse. Clinodactilia são dentes curvos, portanto é a curvatura dos dedos, clinodactilia. Sindactilia incompleta é a separação dos dedos, mais comum entre o terceiro e o quarto dedo das mãos e entre o segundo e o terceiro dedo dos pés. A sindactilia é isto, portanto é esta parte, há uma fusão, não total, mas parcial, dos dedos e portanto aparecem mais fundidos, digamos assim, aqui nesta base. Depois aquilo que eu já vos disse há pouco, que é típico do síndrome de Down, que é esta prega palmar única, e encontra-se unilateralmente em 4% das crianças normais e bilateralmente em 1%. Portanto,
pode qualquer pessoa ter uma prega palmar única e não ter síndrome de Down. Atenção, pode ser uma característica menor sem qualquer conteúdo sindrómico. Eu conheço algumas pessoas com essas características. Portanto, nós temos também que olhar para as unhas sindrómicas também podem ocorrer, portanto, podem ser curtas e largas, estreitas e hiperconvexas, unhas hipoplásicas, como podem ver aqui, que estão associadas também a alguns síndromes, unhas, marcada separação entre o primeiro e o segundo dedo, também pode ocorrer, vamos já ver o típico do síndrome de Down, e dedos também múltiplos. E, portanto, esta questão dos dedos múltiplos nós temos que estar atentos, digamos assim. Agora não, agora é tudo detectado em termos de ecografia. No entanto, antigamente, quando não havia essa possibilidade de fazer as ecografias, quando uma criança nascia, a primeira coisa que faziam era contar os dedos para perceber a normalidade, digamos assim, desta criança. Os pés também, comprimento assimétrico dos dedos, clinodactilia, já lhes disse que é a curvatura dos dedos, sindactilia é a fusão como veem aqui, olhem aqui uma sindactilia, é a fusão, hipoplasia das unhas, unhas curtas e largas, marcada separação. Este sulco que veem aqui, esta separação, é típico do síndrome de Down, mas também aparece relacionado com outros síndromes. E também a questão que eu já vos disse de dedos múltiplos, como podem ver aqui, que aparece também frequentemente associado a síndromes. Esta separação, estão a ver? Esta separação, ou este sulco. Depois temos também o pescoço, portanto, que pode ser curto, o pterygon colli, que é estas asas, digamos assim, a nível do pescoço. Também pode haver uma implantação baixa do cabelo, que também está associada a alguns síndromes, laxidez da pele, o tórax, configuração geral, deformidade e dimensões. Vocês sabem que também o tórax todo ele pode estar alterado consoante os síndromes. Os membros também, configuração, dimensões, presença de deformidades, forma das mãos, e portanto temos que estar atentos a todos estes pormenores, porque inseridos dentro de outras anomalias podem significar algo sindrómico. Mesmo a nível periodontal, há síndromes que estão relacionados com problemas periodontais e, portanto, há que ver isto num conteúdo sindrómico e toda uma envolvência de face que nos significa um síndrome e não só um problema periodontal isolado. A displasia cleidocraniana, vocês sabem que pode haver uma ausência total ou parcial de clavículas, eles conseguem unir esta parte, digamos assim, dos ombros, devido a esta alteração congénita na clavícula. Há também múltiplas outras coisas associadas a este síndrome, que depois também vamos ver, que é a presença de múltiplos supranumerários, mas isso depois vamos ver mais à frente. O síndrome de Van der Waals, este síndrome de Van der Waals são estas depressões que nós temos aqui, tem duas depressõezinhas no lábio inferior e que também tem, por vezes, úvula bífida, pode estar associado às genesias e pode ser, esta úvula bífida pode ser uma microforma de fenda labiopalatina, ou de fenda palatina neste caso. Pode significar que os seus descendentes podem vir a ter fenda palatina e estar associado a um síndrome de Van der Waals. E, portanto, há que ver e estar atento a toda esta dinâmica de morfologia da úvula e do palato e do lábio e toda esta envolvência. Aqui podemos ver uma criança que tem uma displasia hipohidrótica ou anidrótica. Anidrótica é ausência ou muitas alterações na ectoderme, portanto no folheto que dá origem aos dentes, à pele, às glândulas,
a toda esta envolvência. Reparem aqui, esta criança tem falta de sobrancelhas, falta de pestanas, tem a pele muito seca, quase que não chora porque não verte lágrimas, porque as glândulas estão também alteradas, que são derivados da ectoderme, por isso é que é uma displasia hipohidrótica, que é uma diminuição, ou anidrótica, é praticamente uma ausência significativa destes folhetos derivados da ectoderme. E esta criança, quando começaram a erupcionar os dentes, erupcionaram de forma cónica. Portanto, e com este espaçamento, porque os dentes também têm uma grande componente, como sabem, da ectoderme, e portanto toda uma envolvência sindrómica, até o cabelo é fino e disperso, a hipoplasia da maxila, portanto aqui a dobra no canto cutis-laxe, esta dobra epicantal, e portanto toda uma envolvência sindrómica que temos que estar e saber analisar. Cá está, é que para além dos dentes que começaram a erupcionar, que são de forma cónica, faz-se uma radiografia e também percebemos que existem algumas agenesias. Este rebordo alveolar é fino porque é a teoria da matriz funcional, que também vai mostrar a função faz a forma e, portanto, como não temos dentes, porque há muitas ausências dentárias oligodontia, portanto, há várias ausências dentárias associadas a este síndrome, o rebordo alveolar também fica muito fino devido a esta situação, porque não tem dentes para sustentar a componente alveolar. E aqui neste gráfico podem ver que efetivamente se tivermos, aqui temos o número de anomalias minor e aqui temos as malformações major. Então, à medida que aumenta as anomalias minor, em termos de quantidade, e quando temos, imaginem aqui, temos apenas uma anomalia minor, apenas 3%, nós vamos encontrar com uma malformação major. Malformação major é um problema cardíaco, é um problema de função, certo? Que efetivamente aí sim é grave, não é propriamente por ter um olho com uma angulação ou ter um canto da boca, isso não é são problemas menor, que não leva a perigo de vida. Agora, se nós tivermos uma anomalia menor, a probabilidade de ter uma anomalia major com defeito cardíaco, defeito de quistos intestinais, por exemplo, uma anomalia major que pode ser grave, é apenas 3%. Agora, se tivermos já duas, atenção, que a probabilidade de ter anomalias major já passa a ser 11%. E se tivermos 3 ou mais, não é frequente, 0 anomalias é o mais frequente, uma anomalia é frequente, 2 anomalias já é menos frequente, 3 anomalias já não é tão frequente, portanto, o mais frequente é não ter nenhuma anomalia, uma anomalia já baixa mais um bocadinho, mas é mais frequente dentro do 1, 2 e 3. Agora, 3 anomalias ou mais, ai cuidado, porque pode aparecer e está associada a múltiplas anomalias major, em cerca de 90%. E portanto, uma anomalia, 2, 3, cuidado, temos que perceber um contexto médico também, e aí tem que haver um contexto médico, não somos nós podemos ser pilares importantes e para perceber até onde é que nós vamos, porque somos médicos também, e portanto temos que saber toda esta envolvência destes problemas. Aqui podemos ver várias situações, estas manchas, portanto toda uma dinâmica que pode aparecer associada a anomalias minor, e é tudo. Portanto, eu agora vou interromper a tela e queria que tirassem dúvidas. Professora, bom dia. Não é uma dúvida, mas nós temos 2 avaliações esta semana. É possível termos mais algum tempo para fazermos os casos? Não, vocês têm que fazer 2 casos só. Ok. É o 1 e o 2. Olha, o 1 já está aqui todo explicado na aula teórica, certo? E o 2, pronto, fazem o 2.
é o 1 e o 2, e vão ter que fazer até, pode ser até amanhã, à hora do almoço, as perguntas, está bem? As perguntas desta aula, e não se esqueçam de fazer a pergunta e a resposta, está bem? Têm que fazer sempre a pergunta e a resposta, está bem? E depositar, que eu vou abrir agora a plataforma para vocês depositarem, e façam sempre a pergunta e a resposta. Portanto, na próxima aula, vocês vão fazer, vão ser questionados sobre a análise intra e extraoral e outras coisas, não é? Tudo aquilo que temos vindo a dar. E vão fazer o caso 1 e 2. E vão também fazer as 3 perguntas da praxe, está bem? Relativamente à parte teórica. Mas também vocês já tinham que ter sabido sobre a análise de modelos e, portanto, agora não é muito difícil agora fazerem isto. Mais. Vocês têm aí na plataforma, eu troquei ontem o PDF porque estava o PowerPoint, estava correto. O PDF é que estava com só três fotografias, que era a de sorriso, a frontal e sem sorriso e a de perfil. E nós colocámos agora outra, o PowerPoint estava correto, o PDF é que não estava, porque o PDF agora e o PowerPoint está igual agora, têm 4 fotografias, que têm a de perfil duplicada, que é para vocês colocarem direitinho de uma parte do perfil, para não ficar tudo muito sobreposto, como já dissemos, está bem? Professora, Diz. eu imprimi uns casos e ficou um pouco maior. Em vez de 8,5 mililitros, deu-me uns 9. Acha que há problema ou tenho que imprimir mesmo igual? 8,5 mililitros, não percebi. Ficaram maiores as fotografias? Exatamente, ficaram um pouco aumentadas. Acha que há problema ou põe com as medições que me dá? Mas que casos? Relativamente a quê? A análise intra e extraoral? Sim, por exemplo, o caso 1, quando medi o desvio da linha média inferior. Tu não podes medir o desvio na análise facial. Tu podes dizer relativamente, por exemplo, nós vamos dizer isso na teórica. Nós temos, por exemplo, a linha média dentária inferior a meio do incisivo central, que está desviado. Tu tens que saber quanto é que mede um incisivo normalmente e dizer que tem 2, 3 milímetros, porque isto não está calibrado, está bem? Por isso, as medidas angulares são iguais, quer estejam tamanho diminuído, quer estejam tamanho aumentado, está bem? As medidas angulares. Então não espera aquela parte. Os ângulos não, os ângulos é igual. Se tu tiveres uma imagem pequena, desde que ela esteja proporcional, desde que ela esteja proporcional à altura com a largura, o ângulo vai estar sempre igual. Agora, as medidas lineares, as fotografias não estão calibradas. Ok, professora, muito obrigada. Mais? Profesora, eu Isso. fixe os casos con la anterior PDF, que solo tenía una foto lateral, con diferentes colores para poder distinguir mejor. Está bem, Martinho. ¿Puedo entregarlo así? Pode ser, mas o ideal é depois os outros. Já fizeste todos, Martinho? Hice bastantes, Pronto. 4 hice al menos. Prontos, mas as outras imprime antes da outra, ou então, mas não tem problema, agora na avaliação vais ter assim, está bem? Vale, obrigado. Mas, estava lá o PowerPoint correto, só que não sei porque ficou o antigo, mas também não é por aí. Portanto, lindos, fazerem os 2 casos, o 1 e o 2, estudarem, porque no fundo vocês também já tiveram que saber para a semana passada algumas perguntas e vão ter 3 perguntas desta matéria, desta aula teórica, está bem? Para a semana já vamos começar com a cefalometria, está bem? E vocês têm na mesma que vão ser questionados também. Está bem? É tudo. Tchau, fiquem bem, tudo bom. Tchau, muito obrigado. Está bem? Obrigado. Tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau.